estar aqui à mesa, e como não vai ter como a gente colocar todos os secretários aqui, eu gostaria de convidar o secretário de Educação, Geraldo Miguel de Macedo, para representar os demais secretários que estão aqui. Então, eu posso? Deles, mas simplesmente não cabe todos aqui em cima à mesa. Secretário de Administração e Finanças, Luiz Paulo Ribeiro da Silva. Cara, o senhor é um nanico. Tio, por favor, tio. Ó, só pra avisar, tá bom? Tá sendo gravado. Dane-se, ele vai ouvir na internet, então que ele é baixinho. Oh, mas será que eu sou maior que o cara? Hã? Eu sou maior que o cara. Maior que quem? Porque vendo daqui eu acho que ele é baixinho. Ou ali é muito baixo, não sei. Ah, ali é muito baixo. Nossa, cara, é tipo, olha o poder do cara, ninguém aplaudiu ele. Pô, ninguém aplaudiu de Fiore. É tempo. Ele não é amado pelo povo. O cara já chega nos cumprimentos tipo Mano Brown, assim, e aí, João, beleza? Ah não, mas ele é baixinho, olha lá, comparado aos outros. Ele tem a mesma altura que eu. Ele é que ele foi feito dos Simpsons. Nossa, na boa, não dá pra Nossa, gente sorte que a gente ia deixar a carta limpa, isso é vazio. Ó, balada! Tum, tum. Ó, balada já! Secretário de Administração e Finanças, opa, está ali, seja bem-vindo com a gente, Luiz Paulo Ribeiro da Silva. Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Antônio Carlos Marconi, seja bem-vindo, meu amigo. Secretário de Cultura e Turismo, Antônio Marcos Policeno, seja bem-vindo. Secretário de Educação, está aqui com a gente, Geraldo Miguel de Macedo. Secretário de Esporte e Lazer, o mesmo Antônio Marcos Policeno, interino. Secretário de Gabinete, Vice-Prefeito Irã Aires Monteiro Júnior. Secretário de Governo, também interino, Irã Aires Monteiro Júnior. Secretário de Negócios Jurídicos não está presente, é o senhor Eliel, não está presente. Secretário de Planejamento, Luiz Paulo, já foi citado. Secretário da Promoção Social, Rogério Marchetti, nosso amigo. Seja bem-vindo, amigão. Secretário de Saúde, Felipe Times Salvão, Por favor, pare. lá atrás, seja bem-vindo com a gente. Secretário de Trabalho e Desenvolvimento, Cara, fala. É nosso amigo. E o secretário de Trânsito e Cidadania, Amadeu Graciano Zanoli, lá atrás. Seja bem-vindo. Prefeito, é um prazer. Eu sou muito zoeira, cara. Seja bem-vindo. Gostou do trocadilho? Ó, entenda aqui já. E como eu já disse na última sessão, não foi algo que foi convite nosso, mas foi algo que o senhor próprio se prontificou a estar aqui nessa casa, falando um pouco sobre os 100 dias do seu governo. Então fique à vontade, o senhor tem a palavra para fazer o seu pronunciamento. Meu sangue vai ali. Eu disse. Ali é o porta. Caramba, velho. Bem, boa noite a todos. Hoje me dirijo a esta casa com o intuito claro e absoluto de prestar contas dos primeiros 100 dias do nosso governo. E já fiz isso semana passada com a imprensa e também um depoimento na TV Tem na terça-feira passada. Estou aqui nessa casa, Casa de Leis, exatamente porque é aqui que se faz política. É aqui que nós temos
a voz do povo, e é daqui que emanam as leis que fazem com que a nossa cidade, o nosso município ande para frente sempre. E nada mais justo que o prefeito, no começo da sua gestão, possa se dirigir a essa casa para expor o que aconteceu nesses primeiros 100 dias de governo. Muito bem. Vamos começar da seguinte forma. Nós fomos eleitos pelo povo de Itapetininga para exercer a administração pública da cidade. E os 9 vereadores aqui presentes, também eleitos pelo povo, com o intuito principal de acompanhar aquilo que o prefeito está executando e nos ajudar a fazer com que a cidade tenha um bom governo, porque é para isso que nós somos eleitos, tanto o executivo quanto o legislativo é eleito para fazer um governo em nome do povo e para o povo. Eu encontrei a prefeitura no dia 1º de janeiro, sem praticamente conhecer a sala do prefeito. O prefeito anterior, não, como vocês todos sabem, não passou a chave da cidade para minhas mãos, não compareceu àquela entrega. Isso é um sinal claro do que aconteceu então antes do dia 1º de janeiro de 2013. Nós, em momento algum, fomos atendidos no nosso pleito de fazermos uma transição democrática em prol do povo. Porque se houvesse feito uma transição democrática de pelo menos 30 dias junto com o governo anterior, a gente teria abreviado muitas coisas e facilitado muito o nosso trabalho. Ocorre que grande parte desse período de 100 dias foi gasto simplesmente para conhecer a máquina da prefeitura, para encontrar documentos, para ter informações, a maioria desencontrada. Não sei se proposital ou não, mas dificultando uma administração que se iniciava. E isso não é bom para a cidade, isso não é bom para a democracia, isso não é bom para o povo, porque o prefeito que lá está, que perde quase 100 dias para se posicionar a respeito do que encontrou na administração anterior, ele vai demorar muito tempo ainda para fazer com que a cidade ande com a velocidade necessária, com as decisões necessárias para que o povo tenha de fato um resultado daquela expectativa do novo governo. Nós fizemos o levantamento da posição econômica da prefeitura. Todos vocês sabem que o orçamento deste ano de 2013 não foi feito por mim, não foi feito pela nossa administração. O orçamento, que eu sou obrigado por lei a acompanhar, foi executado pelo prefeito anterior. Isso é da lei, está previsto. Então, a primeira situação que nós temos é que um orçamento poderia estar ou não engessado. Um orçamento pode não estar de acordo com os nossos interesses. Eu falo nosso da administração, como também o interesse da população. A população quer ver realizações. A população quer ver resultados. E nós não podemos ter resultado se não tivermos a força econômica, se não tivermos um orçamento que possa realmente mostrar com clareza
quais são os objetivos da nossa proposta de trabalho. Então, primeiramente, não é uma desculpa, é uma situação clara. Tivéssemos nós feito uma administração em conjunta nos últimos 30 dias do governo anterior, ganharíamos muito com isso. Porque não dá para dizer que um prefeito que lá esteve por 4 ou por 8 anos não tenha conhecimento da máquina administrativa. Não dá para falar isso. E também não dá para falar que um prefeito que não se propõe a fazer uma transição em conjunto com um prefeito eleito, não dá para falar que ele tem interesse pela cidade. Não dá para falar. E mais, a minha colocação aqui hoje não é política, é uma colocação de explicação dos acontecimentos. Eu encontrei uma máquina da prefeitura, uma máquina administrativa, com a dívida de mais de 100 milhões de reais. Não é pouco. É praticamente metade, pouco menos que a metade do orçamento líquido. É muito dinheiro para se pagar. Mas foi isso que nós encontramos. Diferentemente do que foi encontrado pelo outro prefeito anterior, que encontrou na época, eu me lembro que ele reclamou durante 4 anos seguidos, que encontrou uma dívida bastante grande, uma dívida de 20 milhões de reais. O prefeito de Fiore encontra agora uma dívida de 100 e poucos milhões de reais. Nossa, gente, é um grande crescimento. Agora é 100 e pouco. E o pior, onde foi colocado esses 100 e poucos milhões de dívida? Qual é o grande monumento que ficou? Qual é a grande obra que ficou aí para nós encontrarmos uma dívida desse tamanho? Está claro que essa dívida vem, parte lá dos governos anteriores, como disse lá no governo Barbará, antes do governo Ramalho, mas é um volume bastante alto de dívida. E nós vamos honrar, porque também faz parte dos meus princípios, pagar aquilo que se deve. Temos que pagar aquilo que se deve. Temos que fazer todo o esforço para pagar, mas sem prejudicar o andamento da cidade, sem prejudicar o progresso da cidade. Então, uma dívida de 100 milhões de reais e com um orçamento que não foi por nós elaborado, nós temos então situações bastante esdrúxulas até. Por exemplo, havia uma obra licitada que passou por algumas situações. Para você chegar a uma licitação, você tem que fazer o planejamento, você tem que fazer o projeto da obra, você tem que fazer várias coisas antes de entrar em licitação. Essa obra foi licitada e praticamente colocada na minha mesa para fazer o contrato de início da obra. O terreno não era da prefeitura. O terreno não estava em nome da prefeitura. Então vocês imaginem o que seria você licitar uma obra num terreno que não é seu e tocar para frente e deixou lá para o próximo prefeito. Tivemos vários outros casos em que provavelmente seria, digamos, aquilo que eu costumo dizer, que é uma pedra no caminho para tomar uns tombos mesmo, se você não tiver um pouco de experiência administrativa. É o caso de contratos, por exemplo, da UPA, que muitos me acusam aqui, de que eu cancelei uma UPA, um produto extremamente importante, e é realmente importante. Mas não é importante agora, era importante quando foi contratado em 2009, 9, 10, 11, 12. E a administração anterior deixa para fazer a obra,
exatamente no final do governo. E nós encontramos aquele estado que estava lá. Simplesmente passaram uma maquininha lá e chama aquilo de terraplanagem e só. Mas, no entanto, as pessoas veem e acham que o prefeito atual não deu sequência à obra. Não poderia ser dado. O próprio governo federal entendeu que você não pode demorar tantos anos para fazer uma obra. Agora, a partir de recentemente de uma publicação feita no dia 5 desse mês, o governo federal exige que você faça uma obra em 18 meses. Por quê? Porque havia muitas obras contratadas não realizadas. E a UPA é só uma dessas que eu tenho recebido algumas críticas, mas as pessoas não sabem exatamente por que é que não foi dada sequência. Além de UPA, tem outras também, datadas de 2007, 2008, 2009. E o próprio governo federal reconheceu de que os valores mudaram ao longo do tempo. Mas o contrato estava lá. Quem seria o grande prejudicado com essas obras? O município. Porque a participação dele na obra aumenta a cada vez que aumenta os custos da obra, que é a tal da chamada contrapartida do município. E nós não podemos admitir que o município, nas nossas condições, tenha uma contrapartida em obras que beire aí os 40%, 50%, 60%. Não dá. Não dá. Mas foi isso que eu encontrei lá. E muitos dizem que eu não estou fazendo as obras, dando continuidade. Aquelas que já estavam em fase final, vamos continuar assim. Porém, outras obras que também estavam já em estado adiantado, e por uma infelicidade do engenheiro que tocava a obra, que veio a falecer num incidente lá em Sorocaba, a obra está numa posição, mas documentada, ela está semi-acabada. Mais problemas. Como é que eu posso tocar uma obra partindo de uma posição onde o documento diz que ela está semi-acabada, mas ela visualmente e materialmente não está naquela posição? São esses os problemas que nós estamos encontrando na nossa administração. E não pensem os senhores que a gente consegue descobrir isso em uma semana, em 3 dias de trabalho. Não. Precisa muito tempo para você checar todas essas situações. E para evitar que no futuro nós tenhamos esse tipo de comportamento político, uma das primeiras leis que mandei para essa igreja casa foi a lei da transição futura. Porque eu não gostaria de ver o próximo prefeito tendo dificuldades como eu estou tendo, e provavelmente tendo dificuldade de explicar para a população as situações que ele encontra lá. E esta lei que mandei para esta casa, e essa casa aprovou 100% de passagem, não houve um vereador sequer que tenha votado contra essa lei, porque sabem eles, vereadores aqui, o sofrimento que estou passando lá para poder dirigir com dignidade a nossa cidade. Essa lei é a lei de transição. Vai obrigar que eu mesmo, como prefeito, passe às mãos do próximo prefeito a casa com pelo menos 30 dias de trabalho conjunto na prefeitura. Não se pode falar que o prefeito administra assinando 5, 6 loteamentos no dia 26, 27, 28 de dezembro. Não é possível. Teve dias, meses, anos para fazer.
e deixa para fazer justamente no apagar das luzes. Por que será? Essa é a pergunta. Por que será? E eu vou dizer para vocês por quê. Porque aquela parte do loteamento que é destinado à prefeitura para instalação de equipamento público não foi preocupação, foi colocado onde o empreendedor e o incorporador achava que tinha que colocar, em qualquer lugar, de preferência no buraco, ali onde não se pode fazer nada, e se for fazer, vai ficar extremamente caro para o município. Isso é o mínimo, para não falar de outras coisas. Meus amigos, contratamos uma empresa chamada Getúlio Vargas, não é uma empresa, é uma instituição de renome internacional, para fazer um levantamento da nossa situação como um todo. E ainda não obtive todos os resultados disso, porque é demorado, até para fazer, como diz a licitação e a chamada deles, demora muito. Que, por sinal, é outra preocupação que nós temos no governo. Muitos falam, mas o governo de Fiore não fez nada em 100 dias. Especialmente os nossos vereadores sabem o que é a lei da licitação. A lei da licitação, como disse o ministro lá em Brasília, semana passada, que lá estive, reclamando exatamente disso, da morosidade da lei, e ele nos disse, se na China tivesse uma lei como a nossa da licitação, a China estaria atrasada 100 anos. Por quê? Porque não é fácil. Eu vi recentemente, inclusive, em alguns órgãos de imprensa, falando da licitação do hospital regional, em que houve, sei lá o que, um problema. Não. Vocês todos sabem que, entre outras dificuldades, encontramos um hospital regional em estado de miséria, praticamente abandonado. E isso tudo aconteceu em dezembro do ano passado. Eu assumi, então, no dia 1º de janeiro, com o hospital abandonado pelo antigo administrador, que era o SAS. E é obrigação da prefeitura manter o hospital funcionando. Houve um verdadeiro descaso público com a saúde nos últimos anos. Todos lembram, todos nós lembramos, que o banco de sangue do hospital regional foi fechado por falta de higiene. Todos nós lembramos disso. O banco de sangue foi fechado por falta de higiene. Não podemos falar que desconhecíamos isso. Há várias vezes anotações da Vigilância Sanitária do Estado intimando o hospital para resolver o problema da cozinha, por problema de higiene. Ameaçou inclusive interditar a cozinha, fechar a cozinha. Todos se lembram, ou poucos sabem, que no mês de dezembro houve uma crise, digamos assim, de diarreia no hospital. Sabe por quê? Estafilococcus na alimentação. E o que é isso? Falta de higiene. Minha gente, todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos precisar do hospital. Sejamos nós pessoalmente, ou um filho, ou um pai, ou uma mãe, ou um neto, todos nós vamos precisar do hospital. E eu pergunto, por que não cuidar então do hospital?
Quando chegamos aqui no governo, encontramos a entrada do hospital, da maternidade, pelo pronto-socorro. A maternidade é uma bênção. E, no entanto, a mãe entrava pelo pronto-socorro, quando tinha gente machucada, chorando, sangue, enfim. Desumanidade absoluta. E hoje, 100 dias depois, a entrada da maternidade está absolutamente humanizada, independente. Eu costumo dizer que na questão do Hospital Regional de Itapetininga, nós temos duas situações claras: a da tristeza, a do choro, que é entrar pelo pronto-socorro, e da alegria, da satisfação, do prazer, que é entrar pela maternidade. Isso é humanizar. Por que não fizeram antes? Por quê? Desinteresse na saúde? A pergunta é: por que não fizeram antes? No entanto, com apenas 90 dias, nós pintamos o hospital na parte externa, na parte interna, ajeitamos aquela maternidade que estava um horror, e hoje a maternidade, como disse, é humanizada. A gente vê a alegria nas mães que têm seus bebês. Na parte do hospital, nós temos a internação fluindo naturalmente. São praticamente 600 internações todos os meses. Com relação ao atendimento, são quase 12 mil atendimentos por mês. Não é um hospital pequeno. Nós deveríamos ter satisfação em ter um hospital nessas condições, com bom atendimento. Não só para Itapetininga, para a nossa população, mas para o atendimento regional. Porque Itapetininga é a maior cidade da região. Itapetininga é o polo. E nós temos que representar bem essa situação de polo regional. É assim que nós podemos crescer cada vez mais, oferecendo uma saúde decente, uma saúde humanizada e, acima de tudo, uma saúde para a nossa população. E eu dizia então que a licitação do hospital, que abrimos aí a concorrência pública para que viesse novos concorrentes para poder administrar o hospital, e pela primeira vez demos 45 dias de prazo para que houvesse as empresas interessadas em se habilitar. 45 dias de prazo, não é 15 dias nem 30 dias. 45. Sabem os senhores quantos se habilitaram nesse tempo todo? E não há de se falar que foi feito o anúncio dessa habilitação, desse prazo, só no nosso semanário. Não, foi colocado no Diário Oficial, na maior imprensa, foi falado na TV.